Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional, que aborda assuntos contemporâneos e teológicos à luz da Bíblia. Quero te pedir para nos acompanhar nas nossas redes sociais, tanto a Convenção Batista Nacional, @cbn.oficial, como o Debatistas, @debatistas. Nos acompanhe lá no Instagram. Esse programa ele está sendo veiculado tanto no YouTube quanto no Spotify, nos acompanhe aí também. E uma forma que você tem de nos abençoar e de ser abençoado também é adquirindo materiais da Lerban. Então acesse www.lerban.com.br, veja lá muitos materiais que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante: se Jesus é o único caminho, como a igreja pode dialogar com outras religiões? E nós estamos recebendo aqui meu amigo pastor Geoffrey McNally. Tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Debatistas, né? Se você não acompanhou, veja aí, procure sobre o Natal, se o cristão pode celebrar o Natal. Um bate-papo muito rico e muito profundo. Sei que a gente já está aqui nesse momento, já estamos em janeiro, né? Gravando aqui, vai estar sendo veiculado em fevereiro. Mas acompanhe lá, se de repente você se interessar pelo assunto, tenho certeza que vai te ajudar muito. Você que é pastor, você que palestra sobre o assunto, no decorrer do ano, para quando chegar mais perto da data de novo, você ter muito mais respaldo do que esse ano, quem sabe. Meu amigo, seja bem-vindo, sua apresentação pessoal, fique à vontade. Obrigado, Natan, mais uma vez pelo convite. Me chamo Geoffrey McNally Aragão Costa, sou pastor da Igreja Batista Nacional de Vila Maria, em São Paulo. Estou de férias, estou dando uma passada aqui em Brasília e revendo a família. E recebi o convite do pastor Natan para poder participar desse debatista, desse assunto que é muito atual. É um momento interessante poder falar dele, né? Então a gente aceitou o desafio e vamos ver o que vai dar hoje aqui. Vamos lá. Só para a gente, pessoal de casa, conhecer um pouquinho mais da sua área de formação acadêmica, fala um pouquinho para a gente aí, além da teologia, quais são os ramos que você atua? A minha formação principal é em teologia. Formei no STEB quando ainda estava em Belo Horizonte, na Rua das Pedrinhas, lá em Minas Gerais. Depois, quando vim para cá, para Brasília, para pastorear, eu fiz a minha complementação pela Universidade Metodista de São Paulo e fiz 2 pós-graduações, uma em História do Cristianismo Antigo, aqui pela UNB, e fiz docência também do ensino superior e fiz o mestrado profissional em Ciências da Religião na Faculdade Unida de Vitória. Então, foi uma opção na época sempre foi um interesse meu de não ficar apenas na teologia, transitar em outras áreas para poder dialogar melhor a respeito da fé. Formei recentemente numa 2ª graduação em História, então eu transito não só na teologia, né? Então entendo que essas outras formações elas contribuem para a gente poder dialogar melhor a respeito da fé. Perfeito. Vamos trabalhar essa temática então dentro dessas perspectivas aí históricas e teológicas e também dentro do que a história pode nos trazer como disciplina, né? Então, se Jesus é o único caminho, como a igreja pode dialogar com outras religiões é o tema. E a primeira pergunta que eu já tenho aqui para você é: como podemos definir inicialmente a singularidade de Cristo? Né? Para quem de repente não entende o significado, singularidade de Cristo, a gente vai estar falando sobre a ideia de Jesus como singular, como único caminho, né? É o que encabeça aqui o título do programa de hoje. Então, como a gente poderia definir isso de maneira mais didática e também um pouquinho mais compreensiva essa singularidade de Cristo? Eu lembro da pergunta de Jesus aos discípulos: o que dizem a meu respeito? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Essa pergunta ela é muito interessante, não que Jesus estivesse curioso ou alimentado de alguma vaidade para poder querer saber dos discípulos o que estava sendo comentado nas aldeias, né, da Galiléia. Mas essa pergunta ela é intencional, ela parte da perspectiva de
Jesus, de fato, ver, ouvir da parte dos discípulos o que eles pensam a respeito dele. Jesus queria mais saber o que eles pensavam dele, o que as pessoas pensavam, no sentido de quais são, que perspectiva as pessoas estão tendo do ministério dele, da atitude dele. É curioso que cada um atirou para um lado. Diziam que eram os profetas, Jeremias, outros, Isaías. E tomando essa pergunta, eu faria ela, se pudesse, né? Se Jesus pudesse fazer essa pergunta hoje, muitos diriam muitas coisas a respeito dele, né? Jesus, um ideológico, uma pessoa numa perspectiva filosófica, ideológica, que está propondo uma coisa revolucionária. Jesus, um filósofo, né? Um filósofo cheio de ideias de uma moral bem elevada. Então, cada um iria propor dentro dessas caixas de pensamento, cada um ia pensar Jesus de uma forma. E é exatamente isso que o mundo pensa. Quando você faz uma leitura, por exemplo, do Jesus seminado, Jesus histórico, você vê claramente isso. Cada um posiciona Jesus da forma como quer, né? No estudo do Jesus histórico, você tem o Jesus real, você tem o Jesus que está por trás dos evangelhos, o Jesus que está nas minúcias dos comentários de outros evangelhos. Então, na verdade, há uma expectativa humana de encontrar o Jesus além do evangelho, como se pudesse desconectar o Jesus do evangelho. Sim. E até, quem sabe, apresentar um outro Jesus a partir daí. Então, a partir dessa pergunta, eu compreendo o seguinte: o que o mundo pensa, então, a respeito dessa singularidade? Bem, Jesus não é singular para o mundo. Há um pensamento muito plural a respeito dele. Então, as pessoas agarram em algumas palavras de Jesus, alguns discursos, se prendem àquilo e fazem um Jesus conforme o seu pensamento, conforme a sua ideologia. Eu já vi Jesus sendo apresentado na área do empreendedorismo de maneira... Sim, né? não, é Majestosa, fantástico, né? A turma do coach, então, deita e rola nisso aí. Mas você vê claramente, Jesus, já ouvi muita coisa sendo falado a respeito de Jesus como ele, um taumaturgo, curador, né? Um milagreiro, uma pessoa que mexe com bruxaria, mexe com ervas que vai fazer as curas acontecer, como o caso do cego, onde ele coloca barro, cospe e faz uma... lodo, então, né? Cada um cria o que quer de Jesus. Então, o mundo pensa assim de Cristo. Para quem crê, para o crente, Jesus é o Filho de Deus. Pedro responde a Jesus a pergunta feita de Jesus, Pedro responde, e Jesus diz que ele fala aquilo porque ele foi o Espírito que fala essa direção que revela ele. Então eu acho que a gente parte, essa é a premissa. O mundo vai dizer o que quiser de Jesus. O que vai ser a diferença, o que vai marcar a diferença é aquilo que é falado a partir da revelação do Espírito. Então, Jesus só é compreendido como Deus, como Filho de Deus, como Redentor, a partir de uma revelação. Então, é neste ponto que não é todo mundo que vai abraçar Jesus como Senhor. Então, eu acho que daí começa o diálogo. Entendi. Com outras religiões. Porque nem todas vão olhar como nós olhamos. Vão olhar a partir dessa perspectiva do que é possível ser aprendido, compreendido a partir do conhecimento humano. Eu estou lendo um livro sobre Jesus, o maior homem do mundo, do Alvarez, do repórter Alvarez. É um livro fantástico, historicamente falando, tem um olhar jornalístico muito bom, mas você vê claramente que não é a proposta do autor, ele não é papel dele ser teólogo. Sim. Não há esse olhar dele para Deus, né, como Deus, o Filho de Deus. Apesar de ele pôr sempre uma notinha. Mas somente para quem tem Jesus como Filho de Deus, uma revelação interna gerada pelo um agir do Espírito, é que nos fará ter
esse olhar para Jesus de uma forma singular. Né? Não, perfeito. Você falando sobre essa passagem bíblica, eu falei, não tem como não falar de uma música que eu lancei recentemente que fala sobre isso. Rapaz, é exatamente o texto bíblico. Vou cantar um pedacinho aqui, tá, pessoal? Diz assim: quem dizem os homens que o Filho do Homem é? Quem dizem os homens que o Filho do Homem é? João, Elias, Jeremias ou um dos profetas, um sábio, um pensador, ou quem sabe apenas um poeta. Peguei bem baixo, né? Mas aí vem aí o Pedro respondendo, né? Mas eu sei que és o Cristo, o Filho de Deus. Mas eu sei que és o Cristo, o Filho de Deus. Aí como se fosse Jesus respondendo. Antes que céu e terra houvessem, eu sou. Já estou pegando outro texto bíblico lá. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a água. Ego em mim. Isso, exatamente. Então, assim, o tema desse álbum é Homem-Deus, né? Tem 4 canções ali falando exatamente sobre a pessoa divina-humana de Jesus. E essa percepção que você traz é fantástica. A gente entender a singularidade de Cristo, quem entende é quem, então, nasceu de novo, quem teve uma revelação, né? Espiritual. Não é uma compreensão lógica, não é uma tese compreendida pela razão meramente. Se fosse assim, todos, né, até judeus teriam aceito Cristo dessa forma. A questão realmente é que, como Paulo fala aos Coríntios, é uma loucura. O evangelho, a manifestação do Cristo é uma loucura. Então, eu acho que às vezes nós, como igreja, nós temos uma preocupação e eu digo que uma das coisas que defrauda muito contra isso é o liberalismo. O liberalismo tentou dar essas respostas, tentou, vamos dizer assim, colocar a coisa muito rente ao chão, definindo as coisas de uma forma muito natural, a pessoa de Jesus, mas tornou um Jesus moral, ético, um Jesus realmente para contos, para conversas mais calmas, amenizadas. A proposta realmente de Jesus como Cristo, como Filho de Deus, de confrontar o pecador e de transformar a sua vida, o liberalismo ele jogou contra. Entendi. Eu lembro de uma palavra do Robson Cavalcante, no congresso obviamente não estava presente, eu assisti isso, e ele fala exatamente isso, que o liberalismo ele foi uma desgraça na vida da igreja, nesse aspecto. Por um lado, contribuiu muito no sentido da evolução, do crescimento, na busca de um conhecimento mais profundo nos estudos teológicos, mas por outro, né, ele dá pelo menos 21 questões, ou 21 pontos que o liberalismo desconstrói do cristianismo. Então, infelizmente, apesar de estarmos falando sobre a singularidade de Jesus, mas há dentro do cristianismo um pensamento que desconstrói a singularidade. Entendi. E é curioso isso, porque acaba que isso também depõe contra o cristianismo na prática. Então, Jesus é uma revelação. Só entende, só compreende, só aceita quem de fato abre, se permite a essa graça. Quando abraça essa graça, ele entende de fato quem é Jesus. Então a singularidade parte daí. E aí onde eu digo que é o ponto de partida do nosso papo, porque como eu posso impor essa revelação às pessoas? Se isso está dentro do cerne da espiritualidade, da subjetividade da pessoa com Deus. Sim, é porque para alguns, Jesus, então, tentando trazer esse contexto plural e da nossa dificuldade, então. Jesus, para algumas religiões, como o islamismo, por exemplo, ele é um profeta, tem uma grande relevância, mas não é o ungido de Deus, o Filho de Deus, aquele a quem vai trazer redenção. Então é um profeta que faz parte ali, mas, por exemplo, não é maior que Maomé. Isso. Né? E aí você vai para outras religiões em que há figuras de Cristo, de alguma forma, sendo representada, mas não da maneira como a Bíblia nos apresenta. Né? E quando a gente vem para compreender que o Evangelho é o único que apresenta a graça evidente por meio de Jesus e que o único caminho para a salvação é Ele, como lá diz João 14,6, como dialogar
então, com outras religiões a partir dessa perspectiva que muitos vão julgar, no caso, exclusivista, né? Somos exclusivos, então a gente até tolera, mas para você ser nosso irmão, você tem que aceitar Jesus. À luz de tudo que nós estamos vivendo, parece um discurso assim, a grosso modo, intolerante. E aí é onde entra a questão, que já a segunda pergunta, para a gente dialogar um pouquinho sobre isso, qual o limite para se definir a liberdade de expressão e a intolerância religiosa? Até que ponto pregar o evangelho para a sociedade hoje que nós estamos vivendo, ocidental, e eu acho que está se fortalecendo cada vez mais no Brasil, até que ponto pregar o evangelho para alguém e dizer que o Jesus que eu sirvo, da Bíblia, do livro sagrado que eu sirvo, é o que vai conduzir o caminho, até que ponto isso pode ser considerado uma liberdade de expressão ou intolerância religiosa? Estou querendo impor a alguém aquilo que eu acredito. Como é que a gente poderia definir isso aí? Quando eu ouço esses termos, liberdade de expressão, intolerância religiosa, eu já fico sempre com aquele pensamento que eu tenho que ser um pouco cauteloso na área do direito e tal, porque qualquer coisa vai ser usada contra mim, né? Sim. Então eu quero abrir aqui abrir as minhas aspas aqui. Eu não vou e não tenho, eu acho que eu não tenho nem competência para falar nada dentro dessa área. Então eu vou pisando onde eu posso pisar. Eu acho que esse é o grande erro de muitos, de achar que domina sobre tudo. Eu não tenho um domínio, eu tenho um conhecimento muito reduzido a respeito disso, dentro do que diz a Constituição e as leis. Mas, pensando dentro de uma proposta teológica e dialogando, né, que eu acho que essa é a questão aqui, é dialogar, o proselitismo em si, que é você pregar, você falar da sua fé para as pessoas, isso em nada pode ser entendido como uma intolerância religiosa. Veja só, eu posso tentar te convencer o máximo de você ser um São Paulino. Sim. Eu vou tentar te convencer, vou te mostrar os títulos, as vitórias do São Paulo, as glórias do São Paulo, né, como um time de futebol. Isso em nada vai te agredir. Você vai sempre dizer, não, o meu time é melhor. Eu vou rir bastante. Eu nem sei qual é o time. É o Flamengo. Eu vou dizer assim, que no dia passado é museu. Mas o que eu posso fazer, isso não vai te agredir. A partir do momento que o meu proselitismo começa a te afetar quanto pessoa, quanto raça, quanto a tua pessoalidade, a tua subjetividade, aí nós entramos no campo da intolerância. Então, o proselitismo, ou seja, o falar de Jesus, falar da minha fé para as pessoas, isso não é intolerância. É importante até destacar que a Constituição ela nos permite falar sobre isso. Eu posso falar de Cristo, inclusive eu posso falar de homossexualidade, eu posso falar contra o aborto, eu posso falar sobre diversos pontos que são bem nevrálgicos na questão da atualidade. Posso definir aquilo como pecado e tudo, por quê? Porque aquilo está dentro de um arcabouço da cultura cristã há séculos. Eu posso ser contra, eu posso definir sim isso como pecado. Agora, jamais eu posso afrontar o homossexual quanto pessoa. Ele pode estar ali e eu falar para ele que isso é pecado, mas não afrontando a pessoa dele na sua individualidade. É diferente. Sim, com certeza. Eu discordo de você a respeito de sua prática. Isso é errado. Discordo da prática em si e defino e pontuo o que é o errado. Exemplo. Eu posso dizer para alguém que professa uma outra fé, você está errado nisso. Ou, nós cremos assim. E eu digo que esse é o melhor por conta disso. Eu posso elencar elementos, mas a partir do momento que eu entro no local de culto dessa pessoa e quebro imagens, objetos que são sagrados dentro dos ritos dessa religião, eu entro num outro patamar da intolerância. Eu lembro que, dando aula sobre sociologia da religião, eu falava exatamente isso com os alunos, inclusive alguns dos alunos pastores nossos aqui de Brasília. Uma oferenda feita por um adepto do candomblé, quando ele coloca ali numa encruzilhada, pega lá aquele vaso de barro, coloca às vezes uma farofa, uma pipoca, uma cachaça, alguma coisa, ele coloca ali na encruzilhada.
aquilo para ele é um ambiente sagrado. Para mim, não é. Para mim não faz sentido, mas para ele faz todo sentido. Existe uma razão. Ali tem toda uma teologia por trás. Para mim pode ser estranhíssimo, mas para ele não é. Então, eu posso passar por aquilo ali, para mim não faz diferença nenhuma, mas para ele, se eu chutar aquilo ali, se eu chutar aquela oferenda, eu estou desrespeitando a fé dele. Principalmente se for num ambiente público, né? E geralmente, religiões de matriz afro, usa o espaço, tem essa ligação com a natureza. Então, eu só estou dando um exemplo, mas imaginemos alguém que entra dentro de um terreiro e destrói tudo. Piora ainda mais a situação. Ou alguém que entra dentro de uma igreja evangélica, vamos trazer para o nosso lado, e quebra tudo, e rouba tudo, e arrebenta com tudo. Então, isso é intolerância. Eu posso dialogar com você, eu posso dialogar com um católico, eu posso dialogar com um espírita, posso, em nada vou ser agressivo no papo, até mesmo se há uma discordância no que diz respeito à teologia. Mas a partir do momento que eu agrido a pessoa quanto pessoa, aí eu entro no aspecto da intolerância. Então, parto da pergunta que foi feita no início e do que nós concluímos. Eu não posso exigir que a pessoa entenda Jesus como Filho de Deus se ela ainda não teve essa revelação. O que cabe a mim é manifestar essa verdade através do querigma, da pregação, da proclamação. Essa foi a missão de Jesus. Aliás, o seu discipulado foi exatamente nesse tom, né? Proclamem, falem, anunciem. Porque no anunciar, no ouvir da palavra, vão crer. Então eu não posso impor isso. E aí eu vejo que nós estamos vivendo uma inversão. Por muito tempo, eu estou lendo um livro, né? E o autor é o Francis, não é o Francis Chan, agora me esqueci o nome do Edmund Chan. E ele fala o seguinte: o cristianismo começou como um movimento, começou como um caminho. Do caminho ele se tornou uma instituição. Depois ele se tornou uma religião, com o império e tal, ele se tornou uma religião. Posteriormente ele se tornou um programa. O cristianismo se tornou um programa e uma cultura. E hoje, o que é o cristianismo? Boa pergunta. Onde o cristianismo está indo? Para onde ele está indo? Então, a nossa cultura se tornou uma cultura cristã. Ser uma cultura cristã não quer dizer que é uma fé cristã necessariamente. E qual cultura cristã, né? Porque aí tem diversas, né? Múltipla. Então, é uma cultura cristã. Ok, não, o Brasil é majoritariamente cristão. Tá, como cultura. Como cultura de os nossos feriados, o nosso calendário, né? Nome de cidades, agora você vai para a prática. Isso não quer dizer muita coisa. Tá claro que isso não quer dizer nada. E não é à toa que uma religião que nasceu, sim, debaixo de muita intolerância, vamos pensar o cristianismo, né, como religião, tá? Sim. Que nasce debaixo de tanta intolerância, tanto dentro do judaísmo, como também dentro das culturas do mitraísmo, as culturas, os cultos de mistério do Império Romano. É uma religião que também sofreu muita intolerância. Mas a partir do momento que se tornou uma religião oficial, ela passou a ser intolerante com todo mundo também. Então, é um movimento da religião. A partir do momento que ela se institucionaliza, ela tende a querer realmente ser intolerante, porque ela quer pôr, ela quer colocar os seus fundamentos e se impor sobre. Então, não é essa. Eu acho que esse é o ponto. Jesus não propôs isso. O evangelho é um mover do Espírito, é um soprar do Espírito. E, infelizmente, eu acho que muitos cristãos hoje eles querem impor a sua doutrina cristã ao mundo, a outras religiões, a outros adeptos de outras religiões. E se ele não se adequar àquele quadro de doutrinas, vai ter problema. Vai ter problema. Ele não tem como. Então, eu acho que a gente parte por aí, entender que essa singularidade é entendida dentro de um relacionamento muito íntimo com Deus e de um encontro realmente com esse Deus.
Talvez a partir daí, da sua fala, no sentido de quando uma religião cresce demais, ela tende a ser intolerante, será que porque é por isso que há essa dicotomia no que diz respeito à intolerância religiosa e liberdade de expressão quando envolve o cristianismo? Por exemplo, se um grupo de humor, estou falando hoje, atualmente, há um tempo atrás talvez era comum, mas hoje, se você faz piada com alguma religião minoritária no Brasil, isso pode ser considerado como intolerância religiosa. Você faz videozinhos e coloca na internet. Agora, o que a gente tem visto constantemente são os símbolos do cristianismo sendo feito humor com ele, né? Com a pessoa de Jesus e tal. Chega no Natal, sempre tem aí um especial bem famoso de um determinado grupo de humor. E para muitas pessoas, muita gente ri, muitos cristãos riem e tal, e entende isso, liberdade de expressão. Mas se eu for o contrário, se você fizer da mesma forma com outros símbolos religiosos minoritários, isso já pode ser considerado como intolerância religiosa. Então, talvez parte dessa ideia de que uma religião, quando ela se torna hegemônica, ela tende a ser intolerante, até porque o cristianismo, a história, como alguém já disse, a história do cristianismo é manchada de sangue. Talvez por isso as pessoas têm vamos dizer, essa tolerância com aquilo que é intolerante, é uma intolerância religiosa, mas por ser, como está afrontando o cristianismo, ele já tem o cristianismo como religião, já tem uma história manchada aí, então não vamos bater muito não, vamos deixar esse negócio. Deixa o pessoal, é liberdade de expressão, talvez por isso. Natan, eu estava pensando sobre isso, até para a nossa conversa. Sem dúvida nenhuma, o cristianismo, ele, por muitos séculos, ele foi majoritário. Ele foi superior como instituição, como religião, como cultura. Não há dúvida. As conquistas, as colonizações, o cristianismo estava sempre a tiracolo dos dominadores. Como cultura, como catequese, como tudo. É fato. A história está aí, declara isso, ninguém tem dúvida. Mas depois do pós-guerra, depois desse período aí do século XIX para cá, há uma inversão. Agora estou pensando, estou tentando, buscando analisar a coisa a partir, mostrando que o centro está mudando. Nós estamos vivendo de um tempo para cá uma mudança de parâmetro. O cristianismo não está sendo mais tão dominante assim. Mas tem a cultura, tem as datas, tem isso. Sim, mas isso aí são estruturas. Influencia muito pouco na prática, sem vida. Isso não tem vida. Isso não é cristianismo. Na verdade, nunca foi. Agora que a gente está percebendo que não é mesmo. Entende? Então, nós temos o discurso da pluralidade, das minorias, tudo isso. Isso acabou fazendo com que a pirâmide virasse de ponta. Entende? Então, o cristianismo não é mais essa bola toda que era como cultura e tal antes. Basta você olhar em volta, basta você olhar o berço, o nascedor do cristianismo. Onde é que está? Onde é que está o cristianismo na Palestina? Onde é que está o cristianismo na Ásia Menor? Onde é que está na Europa, nos Estados Unidos? Cadê? O que está sendo feito do cristianismo? Né? Então, virou o centro gravitacional do cristianismo virou. Então eu entendo, isso pode ser interpretado até mal pelos colegas, é a minha opinião, é a minha liberdade de expressão e a minha leitura dessa situação. É porque a gente acha que a instituição é o cristianismo. Esse é um erro. O cristianismo é instituição, nunca foi. Nunca foi. Isso é uma grande bobagem que nós colocamos dentro colocamos na nossa mochila e na caminhada para ser uma coisa extremamente complexa para a gente, né? Eu sempre trabalho a ideia da institucionalidade como um paradoxo necessário, uma organização necessária, mas ela não é tudo. E nós fizemos da instituição o tudo. Na história. Até dentro da igreja evangélica acontece isso. Então, assim, mudou o centro gravitacional. Hoje nós somos a minoria. Eu penso assim. Pensando nessa questão cultural. Cultural. Não é o que eu respondo no censo do IBGE, é o que eu vivo, de fato. Exatamente. Não é porque eu sou cristão, porque eu frequento a igreja A, B e C, que eu sou cristão. Na prática, eu não sou muitas vezes. Na prática, eu não entendo o evangelho.
Na prática, eu busco o evangelho porque tem uma promessa de uma vida melhor. Porque se eu me tornar evangélico, eu vou ser rico. Ou então, se eu me tornar evangélico, eu não vou ter mais doenças. Então, essa visão já retrógrada, ao meu ver, mas para muitos é muito vívida. Isso não é o cristianismo, isso não é o evangelho. Então, eu entendo que a pluralidade, ela deu essas diversas possibilidades de pensamento. As religiões que eram antes minoria, sim, hoje elas têm expressão. Elas têm mídia, elas têm cursos nas universidades. Você pode estudar o candomblé, você pode estudar culturas afro. Não tenho nada contra, eu acho que... Sim. Você está dizendo a voz que essas... Elas ganharam voz. Religiões minoritárias... E não estou dizendo que é errado. Sim. Não estou dizendo que é errado. Eu acho, por exemplo, uma coisa que eu acho um erro. Ninguém sabe a história da África. Ninguém sabe que a África teve reinos cristãos. A gente acha que o cristianismo só chega na África por conta dos colonizadores europeus. E não foi. Olha aí, rapaz. Estou aprendendo agora. Não sabe. Então, assim, a gente vai abraçando o que é passado pra gente sem ter... A gente não tem conhecimento. Então, pacha. Muita gente está tendo conhecimento agora a partir de Pantera Negra, os filmes, né? O pessoal fala, não, eu entendo de cultura afro, eu assisto Pantera Negra 1 e 2. Os Marvetes, né? Mas se for da turma do DCU, ninguém não aprende, não. Então, a gente tem uma concepção muito errada sobre essa questão das minorias, né? Só abrindo um parênteses rapidinho, falando sobre isso também, quando eu pastoreei em Macapá, ainda tem esse irmão lá, o irmão Kleber, ele é mestre de capoeira, conhecido como mestre Coringa. E ele ainda é lá, ele tem uma influência muito grande dentro da galera da capoeira. E assim, a gente pôde conversar várias vezes sobre o tema de como há um preconceito com a arte marcial em si, porque as pessoas sempre atrelam a questão religiosa e meio que ignoram a questão cultural da dança, do povo, do que aquilo representa, e que, é claro que existem muitas coisas entrelaçadas, mas ele consegue fazer exatamente a separação. Ser capoeirista não quer dizer necessariamente ser um representante de uma religião de matriz africana. Então, inclusive, esse meio era um meio em que ele apresentava a sua vida como cristão, como servo de Deus, e como ele conseguia realmente ser influente dentro da galera ali da capoeira. Então, ele traz um estudo e faz essa separação de maneira natural. Não, eu sou capoeirista, não quer dizer que eu sou necessariamente pertencente a uma religião de matriz africana. Eu sou um cristão, sou um servo de Deus lá e sou mestre de capoeira. Isso é muito lindo. É igual alguém que trabalha com jiu-jitsu, com karatê, ele que tem a religiosidade oriental envolvida. Tem. Né? Então, assim, finalizando esse ponto, o cristianismo hoje, ao meu ver, não é mais maioria. Ele pode ter uma estrutura, essa estrutura hoje não dialoga muito. Ela é insignificante. Ao meu ver, ela não fala, ela não representa hoje na sociedade atual, ela não tem mais um peso que havia antes. A pluralidade diante de religiões, de vários pensamentos, hoje é a magnitude. Isso interpõe sobre o cristianismo. Então você, ao ler um jornal, assistir uma propaganda, assistir um filme, qualquer mídia, você vai ver que o cristianismo ele é ridicularizado. Sim. É porque o que você está tomando como base aqui não é uma religião em específico, mas a singularidade de Cristo, vamos dizer, como um ponto, e a pluralidade como outro ponto. Nesse sentido, o cristianismo perdeu força diante da pluralidade. Da pluralidade, né? Sim. Então, porque a pessoa coloca, a instituição está em crise, então Jesus está em crise. Ele jamais estará em crise. A instituição, sim. É até bom que isso esteja. Que é para ver se a gente desperta. Né? Então, quando você falou sobre os especiais que ocorrem, bem, dentro de um Estado de Direito a qual nós vivemos, essa liberdade de um país laico, onde a religião ela não tem esse espaço dominante na sua totalidade, as confessionalidades são respeitadas. Então, cara, criticar ou falar não tem problema. Agora, a partir do momento que aquilo me ofende quanto pessoa, aí isso é um problema, né? Aí vai ser tratado no âmbito do direito, no âmbito das leis, do penal e tal. Mas agora, pensando como um cristão, como um teólogo, como um servo de Deus, o que a gente está esperando desse mundo?
Né? Eu vejo assim, a gente não pode... Bem, se eu leio as cartas de Paulo, se eu sofro algum dano, Paulo diz, não leva essas causas diante dos juízes desse mundo. Eu sei que isso soa muito grosseiro para muitos dos meus irmãos, que qualquer situação que o constrange, ele já quer levar para a justiça. Né? Então, nesse mundo, eu não posso esperar muita coisa a esse respeito. Então, se eu sou xingado por conta de uma minissérie, por conta de uma fé, de uma festa, de uma coisa ou outra, inclusive fiquei sabendo que vai ser feito um filme agora por um grande comediante, e ele vai assumir mesmo aquela figura caricata dos pastores neopentecostais, de prosperidade. Então, é isso. Essa estrutura, essa roupagem, essa forma, ela será criticada. Porque ela não é louvável. Entendi. Ela não glorifica em nada. E quando há ela será criticada. E quando há uma forma de alguma maneira assim, não, a gente já bateu muito nos evangelhos, vamos incluir eles. Aqueles que são incluídos é aqueles que têm esse discurso liberal. Não tem problema não, Jesus, né? Ou seja, vamos tentar melhorar a visão dos cristãos nas nossas peças, né, audiovisuais. Aí a visão melhorada que eles trazem é essa, que é um cristão que aceita tudo praticamente. Na história da igreja a gente sempre teve a figura de dois grupos que sempre foram muito importantes na vida da igreja, os polemistas e os apologistas. Sim. Os polemistas defendendo a fé no âmbito interno da igreja e os apologistas no âmbito externo. Eles sempre tiveram um papel muito importante. Não é à toa que nós temos todo o nosso aparato teológico e formação dogmática, ela nasce a partir desses diálogos e desses confrontos também. Né? Então, mas isso não foi tudo. E aí, puxando para o lado agora do diálogo religioso, o cristianismo hoje ele precisa ir além. Né? Nós precisamos dialogar entendendo que naquele aspecto da fé do outro, nós concordamos em alguns aspectos, mas tem um aspecto ali que a gente não concorda. Só que o que é a fé cristã de fato? Ela é uma fé de ficar disputando questões teóricas? Não. Ela é vivente, ela é vida, exatamente. Ela é vivência. Ela é mais relação do que uma defesa de teses. Então, as pessoas elas querem ver em nós, Natan. Quem nós somos de fato. Exatamente. Se nós somos esse Cristo que nós estamos falando. Não sei se isso é verdade, mas diz que o Dalai Lama, se não me engano, não sei se foi ele que falou, que... Bem, Jesus eu conheço, mas vocês eu não sei, não consigo ver Cristo em vocês, né? Jesus é admirável, mas vocês eu não são tão admiráveis assim. Então, essa é a questão. Nós estamos discutindo para defender nossas instituições, nossas histórias, nossas tradições, mas na nossa vivência dessa fé, nós temos muito pouco a oferecer, temos um conhecimento superficial dessa fé, e no ato do viver, nós estamos a desejar. Então, eu acho que para esse diálogo, a gente precisa entender isso. A gente precisa conversar, precisa compreender mais esse evangelho, viver mais esse evangelho, para poder dialogar. E eu acho que aí é onde acontece, às vezes, muitas discussões, muitas más interpretações. Eu lembro que alguém da minha família me mostrou uma situação de alguém que destruiu a religião, entrou num ambiente de religião de outra pessoa e destruiu tudo e tal. E disse, olha só o que foi feito, olha que coisa, mostrando com alegria que aquilo tinha sido destruído. Eu disse, está errado. Aí a pessoa, como assim você concorda com isso? De que quer dizer que está errado porque a pessoa foi lá e os irmãos foram lá e quebraram aquilo. Está errado? Imagina essa pessoa entrando dentro da nossa igreja fazendo isso. O que vocês fariam? O que você faria? Eu chamaria a polícia. Isso, o Estado é laico, está no direito dele. Respeite a fé dele. Se você não respeitar a fé dele, como é que ele vai respeitar a minha? Exatamente. Então, respeita. Aí é onde há a liberdade de expressão. Respeita. A intolerância começa quando eu invadir o espaço dele. Desrespeitar a divindade ao qual ele crê. Eu posso não crer na divindade, porque o meu Deus é Jesus Cristo, mas
se ele acredita, eu vou respeitá-lo dentro da sua individualidade. Né? Agora, o convencimento disso vem pela proclamação, vem pela relação e vem pelo mover de Deus. É uma ação da graça, isso não cabe a mim. Exatamente. Fazendo um paralelo, já que você falou, acho que algumas pessoas às vezes pegam alguns textos aí da antiga aliança, talvez, né? Tipo, porque Elias entrou lá e derrubou, na frente de Acabe ainda lá, os postíbulos de Baal e tal, e então não tem problema quando o cristão vai lá e quebra os altares de deuses idólatras, digamos assim, né? De deuses que não são nossos deuses. E aí? Eu tenho uma resposta aqui, mas qual seria a resposta para esse irmão que pensa assim, que vai pegar o texto de Elias para dizer, olha lá? A gente pega sempre o Antigo Testamento para essas coisas, né? Mas Jesus saiu quebrando alguma coisa dentro do templo? Do nosso, né? Não dos outros. Jesus saiu... Do nosso, vamos dizer, do judaísmo, né? Judaico-cristão. Jesus saiu quebrando, desrespeitando a fé de alguém. Jesus entrou na Samaria, entrou nas cidades, na Decápolis, entrou em tantas outras cidades. Você não vê Jesus fazendo baderna nesse nível. Pelo contrário, as pessoas vão deixando de lado todos os seus hábitos religiosos, sua forma de viver, e vão seguindo. E deixam tudo. É o contrário, não vejo razão nenhuma. Às vezes querem se utilizar desse padrão de comportamento, mas isso é desrespeitoso. Verdade. Né? Mas aconteceu, Elias foi lá e quebrou. Gente, é um contexto. Sim. É um contexto, não é um contexto de hoje. Eu não posso fazer isso. Não, assim, se a gente for usar Jesus como padrão, provavelmente ele iria quebrar alguns templos evangélicos aí que estão fazendo muita coisa distante do evangelho, né? Eu desci a marreta. Dentro dessa questão que você trouxe agora há pouco, sobre essa questão da vida e da defesa, muitas vezes, de teorias, a defesa dos princípios cristãos pode incorrer na dificuldade da evangelização? Nessa questão prática, quando a gente pega como nosso cavalo de batalha ali, vamos defender os nossos princípios e tal, os princípios bíblicos até, mas essa defesa, pegar da sua vida, do seu ministério e viver em prol dessa defesa, desses valores, isso na prática tem incorrido ou pode incorrer na dificuldade de evangelização? Como é que você vê essa questão? Eu digo que pode e não pode. Sim. Vai depender sempre da tua forma de agir. Eu posso ser um cristão e defender todos os princípios de fé que a Bíblia me mostra e não ser intolerante com as pessoas. Sem nenhum problema. A intolerância vai sempre partir da forma como eu me dirijo ao outro. Sim. A maneira como eu me comporto com o outro. Isso tem a ver com relacionamento. E eu acho assim, uma pessoa embebida com essa ideia de que o cristianismo é só uma cultura, é só uma instituição, é só um aglomerado, são pessoas geralmente são intolerantes. Elas querem que as pessoas cantem ou se comportem conforme as regras dela, daquilo que elas entendem de cristianismo. Então, essas pessoas são extremamente intolerantes, inclusive com seus irmãos dentro da igreja. Então, elas são intolerantes, elas são inveteradamente intolerantes com todos. Com tudo. Não só com os de fora, com outras religiões, até com os da fé. Então, nesse aspecto eu digo que sim. Agora, que nós vamos sofrer dificuldades na evangelização, sempre. Sempre. Você vai pregar para alguém que não é um cristão, professa, ele vai se esquivar, ele não vai aceitar, ele não vai admitir, ele pode até não aceitar você pode sofrer algum tipo de afronta, tudo isso pode acontecer. Eu lembro quando morava ainda no Ceará, ainda jovem, eu, juntamente com um grupo de jovens, evangelizando um bairro lá em Sobral, um bairro de periferia. Chegamos na casa de uma senhora, batemos palma. As casas no Ceará tem aquela porta de duas bandas, né? Só uma banda aberta, eu bati palma, eu e um outro irmão. E ela estava dentro da casa toda muito ruim, assim, uma coluna torta, os braços tortos. E naquele momento perguntei se poderia fazer uma leitura da Bíblia para ela, orar por ela. E ela aceitou. Não, pode entrar. Na hora que eu entrei, já demos assim, da calçada para a sala, assim, entramos. Quando eu olhei, eu vi um altar enorme,
com ídolos do candomblé. Eram 4 prateleiras, mais uma mesa, lotado de imagens, de todos os ícones, todas as figuras do candomblé. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente sabe onde é que a gente está, né? E respeitosamente, nós não tocamos, não entramos no mérito. Como é que a senhora está? A senhora está bem e tal? Como é que... Eu estou vendo que a senhora está um pouco de dificuldade de andar. Ah, já tem um tempo que eu estou assim. E aí ela começou a falar algumas coisas que o filho dela passou por perseguições por conta da religião e ele trouxe tudo para casa. Entendi. Trouxe, e colocou tudo na sala dela. Ela falou assim, agora tá aí, essas coisas estão tudo aí. E a gente conversando, ela começou a chorar e tal, por conta do sofrimento, as dificuldades, e a gente leu um texto, falou de Jesus para ela, e dissemos para ela se ela não queria receber Jesus como Senhor da sua vida, que Jesus poderia estar com ela nessa caminhada, né, sofrendo com ela, ajudando ela, e ela disse, eu quero sim, eu preciso de Jesus. Meu Deus. Oramos, começamos a orar por ela, ela chorou bastante, estava muito sofrida, e quando ela terminou de orar, ela disse assim, saiam daqui logo, por favor, saiam daqui logo. Aí a gente ficou assim, porque se ele chegar aqui não vai dar certo. Ou seja, ela sabia que ele era intolerante, porque ele era vítima da intolerância. Sim. Entende? Então, olha o nível, Sim, né? sim. Mas ela recebeu a gente bem, porque ela viu que a gente não a desrespeitou pelo fato de estar tudo aquilo. Não sei se ela era ou não. Não importa. Eu só estou mostrando a vivência disso, Entendi. de você perceber as pessoas, elas querem, mas elas se sentem assim, será que eles vão me receber? Então, nós estamos assim hoje, Natan. As pessoas... Eu não sei quem pode entrar pela porta da minha igreja a qualquer momento. Já parou para pensar que você está aqui, você pode pregar e vai entrar alguém que é do candomblé, que é um espírita, você não sabe como as pessoas estão chegando. Como também tem gente indo daqui para lá. Sim. As pessoas não estão muito confusas. Então, a gente... O próprio evangelicalismo, digamos assim, dentro do Brasil, você entra numa igreja hoje, você ouve uma coisa, entra na outra, às vezes dentro da mesma denominação, tem discursos completamente diferentes, então realmente está um negócio... É bem estranho, nós estamos vivendo um tempo estranho. Então, a evangelização ela vai encontrar dificuldade dependendo da forma do teu comportamento. Esse é o meu entendimento. É óbvio que tem pontos do princípio, das balizas da fé cristã que vai afrontar, né? Mas isso é uma questão de fé também. Sim. Mas nós temos que falar sobre isso. Eu acho que se a gente ficar nessa de só vou falar se eu tiver consentimento, a gente nunca vai falar. Ainda mais nesse mundo que, como eu disse, inverteu. Nós não somos mais a maioria. Falar da fé cristã hoje, falar de Jesus hoje, é ser mal interpretado. E aí tem diversas outras coisas que você deva ter noção, também o ouvinte, de que hoje nós vivemos nesse jogo cultural, nós envolvemos políticas, ideologias, então falar de Jesus hoje está ficando cada vez mais delicado. É verdade. Você tem que viver isso, cara. Você não pode só, eu sou crente, eu sou cristão. Não, as pessoas não querem só o falar, a apresentação, ela quer ver. Ela quer realmente sentir isso. Ele é. Ela quer viver, que aí é onde entra o relacional, né? Exatamente. Então, sim, sofreremos, se a gente falar, é verdade, mas nós podemos podemos ser muito mais, como é que eu posso dizer? Termos êxito, digamos assim? Podemos ter mais êxito se nós formos um pouco mais educados, um pouco mais compreensível, né, com as pessoas. Porque ainda que você fale aquilo que você sabe que vai ser contra a fé dela, mas você vai deixar claro, a minha vida é assim. Eu creio nisso. Eu tive uma experiência, enquanto eu cursei 1 ano e meio do curso de História lá em Macapá, em que uma colega chegou para mim e falou assim, entre outros testemunhos deles ali, eu já tinha me formado em teologia e tal, estava tentando galgar esses mesmos passos que os seus,
E aí foi antes da pandemia, depois me mudei para Brasília também, acabei trancando o curso, estou me formando agora em comunicação. Mas por conta do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na CBN. Mas esse período lá foi muito importante para mim, porque como pastor, eu ficava sempre dentro daquele nosso nicho. Reunião da ordem da Ormiban, voltava, os irmãos ali visitando. E esse aspecto fora da igreja, ali na faculdade, na universidade, foi muito enriquecedor para mim, no sentido de, deixa eu ver o que os irmãos da igreja estão vivendo hoje, né? Depois que eu me formei, desde quando eu fui para o seminário, o meu meio sempre foi o meio evangélico. Eu fiquei 4 anos dentro de um internato, contexto de igreja, filho de pastor e tudo, e vivenciar isso nesse período que a gente tem passado foi muito enriquecedor. E teve uma colega minha que chegou para mim assim e falou, eu acho interessante a maneira como você se porta, porque eu sempre defendi os meus princípios, sempre questionei, falei, mas de maneira muito cordial. E ela falou assim, porque meu irmão, essa minha colega, ela veio de um orfanato católico, né? Então ela tinha um irmão também biológico que morava ali dentro com ela. Tá? Ela falou, meu irmão entrou no mundo das drogas e teve uma igreja evangélica que trabalhou com a recuperação dele e ele aceitou Jesus. Mas ele é muito intolerante. O termo que ela usou foi esse. Quem não viver a vida do jeito dele, o discurso que ele usa é esse, vai queimar no fogo do inferno, e fala assim, e ela dizendo, cara, ele teve uma vida toda errada. E agora que ele está alguns meses dentro da igreja, ele já parece que é a pessoa mais santa do mundo, e ninguém mais está ao mesmo patamar dele. E eu vejo você, filho de pastor, viveu na igreja, está aqui, ao pensar dela, né? Poderia se sentir muito melhor que os outros, e você dialoga com a gente, nos respeita de uma maneira extraordinária. Então, assim, ela fez um paralelo entre evangélicos que ela conhece, e de alguma maneira, para ela, eu estava sendo um exemplo. Isso me deixou muito feliz. A gente vive um mundo dentro de uma bolha, o evangélico. O evangelicalismo nos trouxe essa forma de vivência. Uma bolha. Nós somos uma bolha. A igreja evangélica é uma bolha. Ela acha que todo mundo tem que se comportar igual a ela. O que acontece? Nossos filhos vão para a faculdade, eles vão quebrar a cara. Eu estava fazendo uma pesquisa recentemente, lendo, na verdade, até compartilhei recentemente, numa leitura que eu estava fazendo. Nós perdemos nossos filhos para o mundo, não é na faculdade, é no ensino fundamental. Eita. Faculdade é só o peteleco final. O ensino médio, o número vai para 70%. Então nós perdemos nossos filhos antes de irem para a faculdade, porque a gente vive uma bolha, que a gente sempre vive do passado. Então temos que mudar essa forma de viver, essa forma relacional. Temos que investir mais em vida na vida, discipulado, relacionamento. A igreja tem que se preocupar mais com isso. Sair um pouco de dentro dessas estruturas. Quem está com os pés dentro dessas estruturas apenas, que não consegue ir lá fora para perceber o que está lá fora, para poder dialogar, ele vai viver esse mundinho, e esse mundo está acabando. Ele está acabando. Essa vivência de estruturas. A gente precisa sair um pouco, perceber. Não estou dizendo aqui que a gente tem que abandonar, não é isso. Eu acho que não me interpretem mal, né? Mas eu falo o que entendo, e que penso e que visualizo. Eu não consigo viver dizer sobre coisas que não dá para tampar. Não dá para tampar mais o sol com a peneira, com essas coisas que a gente está vivenciando. Então, concordo com você. O que me ajudou muito, agora pensa como pastor, como estudante também, foi sair um pouco da teologia, sair um pouco do mundo da igreja, encarar fora. Cara, você ouve absurdos, mas é exatamente nesse ouvir absurdos que você vai agir. Verdade. Não vai confrontar, bater, ir para o confronto no sentido da ignorância, mas com ideias, com pensamento, com teologia, uma boa teologia. Então, é o diálogo público, é a teologia no âmbito público também. Nós precisamos dialogar mais sobre isso. Levar a fé para o ambiente público. E aí é que está liberdade de expressão. Sim. Nós temos essa liberdade, mas nós não sabemos usar isso. Apenas dentro do âmbito da denominação. No âmbito Então, a gente fica preso. Sim. A gente não consegue ir lá fora para dialogar. Agora, a intolerância é outra coisa. Agora, eu tenho liberdade para isso. Eu posso levar a minha confessionalidade lá para fora. Posso dialogar sobre assuntos da atualidade com essa confissão de fé que eu tenho.
Mas não vão aceitar? Não, nem todos aceitam. Mas nós vamos ter experiências assim. É verdade. Pô, olha só, eu nunca imaginei, as pessoas ficam... Ou seja, nós falamos através de nossa vida. Então, é urgente isso. Entendo que isso é urgente. Nós precisamos disso urgentemente. Sim, nós podemos dialogar com outras religiões respeitosamente. De ter colegas, amigos, sim. De outras religiões, sim. Qual o problema? Não vejo problema. Agora, respeito a fé dele, ele respeita a minha. O proselitismo acontecerá em ambos os casos, né? Alguém pode dizer, mas aquela religião não é proselita. Bem, se ela tem hoje o aparato da mídia, se ela está nas mídias, ela é proselitista também. Então, nós estamos aí, estamos nesse tipo de vivência hoje. Sim. Temos que respeitar, mas falar do Cristo, proclamar esse Cristo e deixar que o Espírito de Deus faça a obra da transformação, do convencimento, né? Afinal, essa obra é só do Espírito Santo. Maravilha. Bom, você nos acompanhou, esse bate-papo muito enriquecedor, extraordinário, tenho certeza que vai agregar bastante à sua vida. Então, assim, o Debatistas funciona assim. Às vezes a gente traz 2 convidados e que nem sempre eles estão aqui em oposição de ideias, às vezes ambos estão concordando, mas o debate ocorre por meio dos comentários também. Então, compreendendo a liberdade de expressão, deixe aí a sua opinião com muito respeito. A gente sabe que hoje as pessoas estão realmente bem críticas e bem criteriosas nos seus posicionamentos, então talvez teve muita coisa que você concordou com o que conversamos aqui, em algum ponto você discordou, mas coloque aí qual é a sua opinião sobre isso e compartilhe esse vídeo também com os irmãos da sua igreja, com os membros da sua igreja, mas no final de tudo aquilo que a gente conversou, o que nós gostaríamos de deixar aqui essa resposta. É possível sim, né? Ser cristão, sim, e dialogar com outras religiões, é possível você ser essa pessoa que ama a Deus, que defende os seus princípios e ainda assim tem um bom diálogo e as portas estão abertas para a evangelização com as pessoas com as quais você conversa, né? E aí, já caminhando para a finalização, já peço para você se inscrever, se você não se inscreveu no canal, compartilhe com seus amigos. Pastor Jofre, quero agradecer por mais uma participação agora presencialmente, né? Bem melhor do que um online. Muito obrigado por essa aula, por esse bate-papo tão gostoso, que eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Eu agradeço muito poder falar sobre isso. Eu acho que nós somos agentes da paz. A paz ela é construída no ambiente da cidade, no ambiente da família, da coletividade, da comunidade. Então nós somos ministros da reconciliação. Nós temos que reconciliar o mundo com Deus. Amém. Qualquer proposta que seja alienante, que nos leve ao confronto, isso tem que ser rechaçado por um cristão. O cristão não pode pegar em armas para poder atacar um seu semelhante, um outro ser humano. Uhum. O cristão não pode ir para as vias de fato em nome de qualquer outra coisa. Mas é a minha fé. É a sua fé, então morra por ela, como Cristo morreu. Esse é o grande exemplo, eu não tenho o que dizer. Jesus mostra para nós com a sua vida que ele morreu para poder levar a mensagem. E se possível for, nós morreremos também. Então morra, mas não levante a mão, não bata, não exerça violência contra ninguém. Você vai falar muito mais do que se você bater, do que você xingar ou fazer uma exposição ridícula do outro. Então, fale através do seu modo de ser, de agir. Então, eu agradeço, eu acredito que nem todos vão concordar comigo, mas isso é o que faz sermos democráticos e batistas. É por isso que eu gosto de ser batista, é porque Maravilha. Eu posso falar. É isso aí. Se vão concordar é outro detalhe, né? Mas os que não concordam, amo vocês também, depois a gente conversa. Maravilha. Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Você que nos acompanhou até aqui, acompanhe outros episódios do Debatistas e não se esqueça que você é um homem e uma mulher de Deus com a responsabilidade de pregar o Evangelho e de anunciar Jesus a todos os povos. Deus abençoe, até o próximo Debatistas.